Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Carva Lima, um especial de 35 anos, onde vamos compartilhar um pouquinho da nossa história ao longo desse período. Estamos aqui com pessoas muito especiais que representam a história da empresa. Vamos dar boas-vindas e conhecer um pouquinho de cada uma delas. Gabriel. Olá a todos, eu sou o Gabriel Fedrizzi, eu sou o engenheiro responsável pelas obras da Carvanima. Olá a todos, eu sou o Valdecir Ferreira, atualmente na função de diretor administrativo e financeiro. Olá a todos, eu sou Djalmo Fedrizzi, eu sou diretor-presidente da Carva Lima Transportes. Djalmo, você poderia contar para a gente como é que começou a história da Carva Lima lá atrás, a origem do nome, um pouquinho do começo de toda essa história? Em 1986, foi quando eu casei com a dona Marina, e a gente construiu a família. Está aí você, como meu filho admirável, o meu outro está aí do lado, o Gabriel também, os dois engenheiros, um engenheiro civil, outro engenheiro mecatrônico, né? E em 1989, entendeu? Eu fui convidado, não, em 1989, eu sabia que existia informação à empresa Carva Lima Transportes, mas nunca sonhei em trabalhar com transporte. Em 92, por um acaso, o seu Silvestre Carvalho me chamou na fila do banco. Naquela época tinha fila em banco, quando você ia no Banco do Brasil, né? E ele falou assim: olha, você sabe de alguém que tem algum gaúcho aí que tem um pouco de dinheiro para comprar a empresa, 50% da empresa? Seu João Lima quis sair da empresa e eu estou um pouco endividado e quero vender a parte do seu João para alguém que entra com um pouco de dinheiro e começa a tocar a empresa. Eu falei assim: eu não conheço muita gente que tem dinheiro aqui, faz pouco tempo que eu estou aqui, mas se eu conversar com alguém que tiver interesse, né, e tiver alguém que tiver interesse, eu volto a procurar o senhor. Quando eu tive o convite do seu Silvestre, eu lembrei das transportadoras que tinha na época. Que era, na época tinha Expresso Maringá, tinha a Mira Transportes, que ainda tem, tinha a Araçatuba, que não existe mais, tinha a Transantos, que também não existe mais, Rápido Paulista também, que não existe mais. E eu via aqueles caminhões, eu viajava para um lado, viajava para o outro, e via aqueles caminhões. Aí eu retornei no que o professor tinha me falado, e falei: pô, mas se os caras fazem, eu também posso fazer. E eu vou tentar fazer melhor. Procurei o seu Silvestre, entramos em negociação da parte do seu João, que estava no poder do seu Silvestre para vender. Pedi 8 dias para ele ir a São Paulo, conhecer como é que funcionava em São Paulo, né? E peguei um ônibus e fui até São Paulo. Cheguei lá na Luz, no bairro onde estava a Luz, na rua João Teodoro. Entre a João Teodoro e a São Caetano existe uma travessa que chama Rua São Lázaro. E estavam ali carregando um caminhão da Carva Lima, né? Aí eu fui olhar e coisa, fiquei 2 dias lá, todo manual, conhecimento era na máquina de datilografia, não tinha computador na época, era conhecimento, digitava conhecimento. Inclusive, a pessoa que digitava conhecimento trabalhou muito tempo com nós, mora aqui em Cuiabá hoje, é o Vilmar, nosso ex-colaborador, ficou muitos anos conosco. Ele digitava os conhecimentos, um a um, e depois passava por uma relação de manifestos. Então, era uma coisa muito manual mesmo. Se eu digitar 100, 200 conhecimentos numa carreta, o cara passava praticamente o dia inteiro. Não era nem máquina elétrica, era máquina manual, Olivetti. Dei uma olhada naqueles números, gente chegando com carrinho, entregando mercadoria, perto do Brás, as mulheres iam fazer compra, passando ali, entregavam os carrinhos de mercadoria, ou chegava um caminhãozinho, entregava mais. Quando chegou no final do dia, encheu a carreta. Eu fui ver os números que tinha dado a carreta, achei interessante. Eu falei: eu acho que isso aqui, se você melhorar um pouco, mas nunca que ninguém sonhava na época em computador. Só ouvia falar lá nos Estados Unidos que existia um tal de computador. Se melhorar esse troço aqui, é capaz de dar uns trocos para nós, né?
E comecei a observar mais. Fiquei mais um outro dia, também foi a mesma sequência, né? Eu tinha comprado a passagem de volta, fomos embora, fomos para Tangará. Chegando em Tangará, eu fui lá conversar com o seu Silvestre. E aí, seu Silvestre, como que é? Não, eu quero aqui. Eu lembro que ele falou um número, 250 milhões. Se você me perguntar a moeda que deram na época, eu não lembro. Mas foi em 92. Em agosto de 92. E interessante, né, que foi o seu Silvestre falou para mim na fila do banco, e naquele dia eu fui conferir se o cara que eu tinha vendido uma fazenda lá em Lucas do Rio Verde tinha pago para mim. E na época você tinha que ir lá no banco conferir a chave, essas coisas de extrato, né? E foi o dia que o cara me pagou a fazenda. Então aquela fazenda que eu vendi em Lucas do Rio Verde foi o dinheiro que eu comprei a Carvalho. Na parte do seu Silvestre Carvalho. Que é a parte do seu João Lima. Fiz um negócio com o seu Silvestre Carvalho. Aí cheguei, negociamos, eu paguei, né? Paguei o seu Silvestre. O seu Silvestre pegou aquele dinheiro, pagou todos os fornecedores, né? E tinha um motorista que chamava Deuclésio, que também tinha um dinheiro emprestado para o seu Silvestre. E o seu Silvestre não deu para pagar o Deuclésio. Aí o seu Silvestre tinha um Corcel 2 e entregou o Deuclésio para pagar, saldar todas as contas. E saldou. Aí começamos do zero, praticamente, em 92. Eu e o seu Silvestre, eu no lugar do seu João Lima, né? E o seu Silvestre, um senhor com experiência bastante grande em transporte. Eu falei para ele, o que o senhor tem para me oferecer, seu Silvestre? Ele falou, o que eu tenho para te oferecer é a experiência que eu tenho ao longo dos anos que eu construí, como comerciante, numa loja de materiais de construção de lojas Carvalho, que tinha em Tangará, e a minha experiência como início de uma transportadora, né, que eu não sabia do que ia dar, mas chegamos num ponto, né, que nós não temos mais condições de tocar, mas eu sei que é um negócio muito bom e eu gostaria que entrasse alguém aqui com gás para tocar um negócio, porque o negócio não é ruim. Então, isso é a experiência que eu vou passar para você. Iniciamos em 92, começamos, entendia poucos colaboradores, acho que não tinha mais que 6 colaboradores, né? A gente ajudava a descarregar o caminhão, a gente ajudava, quando o caminhão chegava de São Paulo, a gente ajudava a descarregar o caminhão, a gente ajudava a carregar os caminhãozinhos de entrega, né? E ajudar a fazer entrega, como você e o Gabriel também saiu com os carros menores fazer entrega, né? Quando eles vinham de férias, passar as férias lá em Tangará, vocês iam trabalhar, né? Vocês lembram disso? A gente era tortura na época, né? A gente reclamava de não ter férias, mas quando a gente ficou mais velho, a gente entendeu a importância daquilo. Tinha uma Kombi, vocês até gostavam de sair na Kombi, né? Uma história da Kombi, rapidinho, só fazer um adendo aqui. Uma vez devia ser 98, 99, por aí, devia ter uns 8, 9 anos. E a gente saiu para fazer a entrega com a Kombi, com a Guila, o pessoal lá da Carvalho, lá de Tangará. E eu lembro que era um período de férias e era uma sorveteria muito movimentada na cidade, lá Disney, no posto Tanaka. E a gente desceu com as caixas dos preparos do sorvete, eram umas caixas pesadas. Para mim, que tinha 8, 9 anos, era pesado. E eu lembro de todos meus amigos ali tomando sorvete, e eu levando a caixa lá pro fundo, né? Eu derrubei a caixa no meio, uma vergonha, mas realmente é aquilo lá, uma experiência de vida que trouxe pra gente muito grande. Não quis nem tomar um sorvete. Né? E voltando um pouquinho a falar do início lá da Carvalho, porque é Carvalho, né? E aí eu quero fazer uma homenagem em memória, lógico, do seu Silvestre Carvalho, do seu João Lima, né? Onde tiveram a coragem, a humildade de iniciar essa transportadora com o nome deles, que Carvalho e Lima formaram a Carvalho. E foram 2 homens muito corajosos, porque eles eram simples caminhoneiros, né? Eram 2 caminhoneiros que levavam madeira para São Paulo,
entregavam madeira e traziam algumas mercadorias de São Paulo para Tangará. Como Tangará tinha um comércio muito ativo e forte, e na época eu plantava muito café em Tangará, e também plantava em Juína banana, né? Eles chegaram também a carregar banana lá na região de Castanheira e café para levar em São Paulo e voltar com as mercadorias. Começou o início da Carvalho Lima também lá em Juína. Por isso que eu falo que o seu Tião é mais velho do que a própria Carvalho Lima. Eles levavam banana, né, no caminhão, que é um produto perecível, até São Paulo, descarregavam e colocavam as mercadorias em cima dos caminhões. Eles ficavam num ponto estratégico, ali no Brás mesmo, e as mulheres iam levar as mercadorias, geralmente as mulheres que tocavam as lojas, né, que iam fazer as compras em São Paulo para revender na região. E tinha muita gente, o comércio era muito ativo em confecções, calçados, e era muito mais difícil chegar a outras transportadoras que vinham lá a cada mês, a cada 15 dias, a cada 20 dias. E o seu Silvério saía direto de São Paulo, o seu João Lima também saía direto de São Paulo, até Tangará. Então era mais rápido para chegar a mercadoria. E aí eu acho que esse foi o momento muito importante dentro da Carvalho Lima, que desde o início, né, nós tivemos isso como rapidez. A entrega da Carvalho Lima, que é rápida. Mas quando eles eram caminhoneiros, era uma coisa. Quando partiu para ser uma empresa, já tornou-se outra coisa. Aí você precisava administrar, você precisava colocar os custos, começar a ver onde é que estava ganhando, onde é que você estava perdendo, o que era interessante para a empresa, onde não era interessante. Eu demorei, no mínimo, 1 ano para entender o negócio. E ainda estou aprendendo. Né? Mas pelo menos o mais simples que era na época para você fazer a operação. Né? Para você viajar para São Paulo, ou era de caminhão de carona, ou de ônibus. Porque você ia pegar o avião aqui em Cuiabá, além de ser muito caro, né? Só tinha uma boa noite, um tal de corujão de madrugada, né? Que era da Transbrasil, né? Mas era muito caro. Quando você saía de Tangará, naquela época, para pegar o avião aqui em Cuiabá, era notícia. O fulano de tal foi para São Paulo de avião, era notícia, né? Porque quase não era. Hoje não, hoje mudou totalmente. Hoje é necessidade. Mas na época era uma coisa assim de acontecimento. De acontecimento da cidade. E aí foi quando a gente começou a viajar, e depois deixamos de viajar de ônibus, deixamos de viajar de caminhão, e aí começamos a ir mais rápido para São Paulo, fazer os negócios de avião. Mas foi basicamente isso aí. Então, um agradecimento aqui em memória ao seu Silvestre Carvalho, à família dele, ao seu João Lima, entendeu? Que não chegamos a trabalhar junto, mas eu sei o quanto que ele foi prestativo, quanto que ele colaborou, que ele representou nessa história toda da Carvalho Lima, entendeu? Hoje estão todas pessoas da família deles, uns moram em Tangará, outros estão em outras partes, né? Mas faz parte do contexto do início da Carvalho Lima. Da história, né? Da história. E Valdecir, você, como é que foi sua entrada na empresa, seu início? Conta pra gente um pouquinho também, aproveitar esse momento. Tá. É até interessante, né? O senhor João falou de café, então a gente veio da roça, meu pai plantava café também com meus avós lá na época, né? E eu vim para Cuiabá, para Tangará, eu tinha 12 anos de idade, né? Então eu comecei ali a trabalhar até de picolé, comecei em venda de picolé, depois eu fui trabalhar numa marcenaria, aí depois eu comecei a estudar, aí eu fui atrás de algo melhor. Aí eu fui procurar algum trabalho no comércio, aí eu conheci o seu Manuel, que é o dono da papelaria A Escolar na época, e trabalhei lá com ele um tempo como cobrador, né, que hoje o nome é mais bonito, é office boy, né. E ali nos finais de semana, no período escolar, ficava muito movimentado. Então, além de eu fazer cobrança, quando eu tinha tempo, eu ficava dentro da loja, comecei a tirar cópia, comecei a plastificar documento e até me arriscava também nas vendas. Tá? Então, fiquei lá por um período e seu Manuel começou a me observar. E aí, um dia ele me chamou
num sábado, ele falou assim, olha, eu vou com você fazer uma cobrança e nós vamos de carro. Era longe, eu lembro até hoje, essa história até interessante. Ele tinha um prêmio, aí ele colocou eu no carro e a gente foi cobrar essa pessoa, né? Mas ele não queria cobrar, na verdade, ele queria conversar comigo. Aí ele falou, olha, eu tenho observado você aqui dentro da empresa, que é uma empresa familiar, e eu não tenho muito para onde você crescer. Mas eu vou arrumar um trabalho para você em outro local que você vai ter oportunidade de crescimento. Aí passou-se uma semana, aí eu lembro, num sábado à tarde, chegou uma caminhonete branca na frente da casa da minha mãe, eu não lembro se era uma S10, qual carro que era, mas eu acho que era um S10. Aí desce o seu Djalma. Aí bateu lá, aqui que mora o Valdecir? Sou eu, fui lá, apresentei, ele falou assim, olha, na segunda-feira você vai lá na empresa, o seu Manuel falou comigo, a gente vai conversar um pouquinho. Aí na segunda, fui lá na empresa, conversamos, também era uma oportunidade de office boy, e ali a gente já se acertou, aí acertei lá com o seu Manuel, fiquei mais uma semana lá com ele, passei para outro, né, o que tive para fazer, e comecei na Carvalima. Então ali foi um período ali de cobrança também, era até interessante, a gente era tudo manual, né, igual o Djalma comentou aí no início, os documentos, então os processos era tudo manual. Então você preparava ali durante a semana, você fazia as cobranças, diariamente você prestava conta, e todo sábado de manhã a gente sentava e separava as notas, né? Como era manual, o que eu recebi e o que eu vou preparar para a semana seguinte. Quando acabava ali o trabalho, eu achava interessante, que daí naquela época já tinha computador, né? Aí o pessoal mexendo ali com faturamento, com documento, e eu não sabia nada de informática. Mas eu gostava de ficar mexendo ali no computador. Aí teve uma vez que o Djalma passou do lado e viu eu mexendo no computador e perguntou, né, se eu gostava. Eu falei, olha, eu gosto, mas eu não entendo nada. Aí ele falou assim, olha, se você quiser aprender, eu pago para você do meu bolso. Eu lembro até hoje. Só que como eu trabalhava de segunda a sábado, eu achei uma escola que tinha aula no domingo. Aí eu falei para ele, já matriculei e na semana seguinte eu já estava ali, né, fazendo ali um curso de informática. Comecei a gostar dessa área também, né? Então, depois fiquei mais ou menos 1 ano e meio nessa parte de office boy, que eu já fui preparando a parte de informática ali, já aprendendo um pouquinho mais. Eu lembro que eu fui para a expedição, também já começar a digitar conhecimento, mais ali no computador. E aí eu comecei a me preparar mais ali no curso de informática, fazer um cursinho de manutenção básica. Aí comecei até a fazer umas viagens, né? Então, eu vinha para Cuiabá, mexer com rede, configuração de rede. Fui algumas vezes para São Paulo, né? Então, naquela época, como era difícil essa parte aérea, então eu ia de carona com alguns motoristas, ou pegava o ônibus, demorava ali praticamente ali de 24 a 27 horas ali de ônibus. Mas a gente veio aprendendo ali, crescendo um pouquinho dentro da empresa, né? Então, esse foi o meu início, o meu contato inicial com a Carvalima. Então, foi o Djalma que me procurou através do seu Manuel, que me indicou lá dentro da empresa. Interessante, o seu Manuel ele até foi na Carvalima, lá em Itagará, e chegou lá, ele era nosso cliente, né? Cumprimentar ele, falou, boa tarde, seu Manuel, boa tarde. Eu queria fazer um particular com você. Falei, entra aqui, vamos conversar. Aí ele disse, olha, rapaz, eu estou passando um momento aqui, estou passando por uma crise aqui, não está tão bom o comércio, eu tenho que dispensar. Mas eu tenho um menino muito bom lá, de família muito boa, e eu não queria deixar ele em situação difícil. Você precisa me ajudar aí, me arruma um serviço para ele, que eu sei que ele nunca vai te decepcionar na vida. Foi quando eu procurei o Valdecir. Então foi uma indicação do seu Manuel, lá da papelaria escolar lá em Itagará. Legal, muito bom ouvir essas histórias de como tudo começou desde o início, né? A gente sempre ouve vocês contando isso no dia a dia e conseguir eternizar esse momento é muito legal. Tá, então conta um pouquinho para nós como é que foi sua vivência nesse processo de evolução da empresa nesses 35 anos. Legal. Engraçado você contar essas histórias, né, que a gente sempre lembra esses períodos que a gente vivia nas férias, né? Fazer muita entrega na rua, a gente sempre começou isso, né? Então, era férias escolar, ia para Carvalima fazer entrega. Todos os amigos lá brincando e a gente trabalhando. Entrega, descarregar caminhão, carregar caminhão, depois ir para entrega, fazer também, cobrança também. Recebia frete à vista.
Fizemos todo Uhum. esse basicão, né? E você falou da parte de informática, a parte que eu gostava também. Eu comecei a gostar um pouco mais de ir para a empresa. Eu lembro que eu estava trabalhando no escritório fazendo fechamento de comissão das unidades. Devia ter 2, 3 unidades, eu não lembro na época. E aí o seu John estava lá fazendo as contas na mão. Falei, um monte de conta na mão. Falei, não, vou fazer um Excelzinho disso aqui. Foi a primeira vez que eu fiz uma planilhinha no Excel pra gente calcular a comissão da unidade. Acho que era de Lucas, o Sinop da época, eu não lembro quem que era. Mas no começo ele até não acreditava muito na planilha, né? Mas depois foi tudo indo na planilha. E outra coisa que eu gostava de fazer também era... Depois da máquina eu nem peguei essa época, já tinha computador. O sistema era no DOS ainda, né? O cabo de rede era coaxial, né? Era branco, fazia todos os computadores ligados, caía caía todo mundo. E eu gostava de receber a integração do sistema naquela época, né? Então, todo São Paulo mandava um arquivo por e-mail para Tangará, Sinop mandava, Tangará processava isso e devolvia o arquivo, né? Essa era a atualização do rastreamento para todo mundo ter ao mesmo tempo, né? Uma vez por dia a gente fazia isso. Todo dia no início da manhã a gente fazia isso para todo mundo ter a informação atualizada, né? Então, naquela época demorava um dia para atualizar a informação. A internet era mais lenta, né? Naquela época era de escada ainda. Da série a gente foi conhecer isso lá em 2001, 2002. Antes disso, Tangará não tinha. A gente também não tinha, nem lembro muito. Mas demorou para te conhecer a DSL naquela época. Tem internet o dia inteiro, né? Então era bem restrito essa questão da internet. Mas foi um processo bem legal, assim. Hoje foi muito legal, né? Na época foi desafiador. E depois que eu formei também, né? Eu fui trabalhar em São Paulo, formei, não quero voltar ainda para casa. Fiquei mais 3 anos em São Paulo. Em São Paulo, eu até brinco, né, no meu LinkedIn tá de estagiário a diretor, né? Saí de estagiário para diretor. Mas eu passei todas as funções dentro da empresa, né? Então a gente comecei na expedição, eu trabalhei na coleta, no comercial, na operação, ia visitar cliente. Então, foi até na época que o Marcelo assumiu a gerência lá em São Paulo. Então a gente meio que aprendeu junto a administrar uma filial, né? Então foi 3 anos aí de muita experiência. Depois desse tempo, aqui eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Tá na hora de voltar para casa, né? E resolvi voltar para casa. Aí voltei para Cuiabá. E a gente já estava ali na Beira Rio. Começamos a tentar estruturar um pouco melhor a empresa, mas ainda aquela coisa muito de empresa de família, sem muito espaço para crescer, o escritório já cheio de gente. Tentava organizar assim, sem cargo definido. Eu vim para Cuiabá meio que sem cargo definido. Aí depois a gente foi se encaixando, fomos assumindo aí as responsabilidades divididas, né? O Valdecir ficou com o financeiro e administrativo, que ele já tocava muito bem e toca até hoje. Eu comecei um pouco mais no comercial, que eu tinha bastante contato com o cliente ainda em São Paulo, né? Então fazia esses contatos com o cliente, junto com o seu Djalma. Ele gosta de visitar cliente, né? E depois também fui assumindo um pouco da operação e fomos tocando, né? Até dividir de forma bem divididinha, né? Cada um com o seu setor, com o seu quadrado. Mas é bem interessante isso aí, tá? Porque posso falar para você agora que você nunca pediu. Aliás, eu nunca pedi para você vir para a empresa. Você foi para a empresa para concluir o estágio, quando você acabou a faculdade lá em São Carlos, né? E pediu para fazer o estágio dentro da empresa. Né? E aí o Marcelo concordou, porque ele era o teu tutor, né? E você concluiu o estágio. E eu, quando eu ia para São Paulo, eu sempre ouvia dos colaboradores, né, que o Otávio não entrou como dono da empresa. Porque tem muita empresa que o filho entra e é arrogante, é aquele superstar e etc, etc. O Otávio não, o Otávio sempre foi bastante humilde nessa questão e isso os colaboradores sempre me confessavam. E ele foi aprendendo a transporte num cara que fez engenharia mecatrônica na USP, em São Carlos, né? Para ir para o transporte, era muito estudo e pouca prática. Né? Mas foi onde ele se encaixou certinho, conhecimento tecnológico, sempre gostou e sempre fez e faz até hoje muito bem feito.
né? Mas entrou com humildade lá em São Paulo, dentro da Carvalho Lima, né? E morando lá num hotelzinho, que foi um período depois, que foi um apartamentinho um pouco melhor, né? Mas foi lá exatamente onde ele começou, dentro da Carvalho Lima, tomar as decisões, entrar e compartilhar as decisões, mas sem humilhar ninguém, sempre respeitando todo mundo. Por isso que hoje eu tenho esse respeito dentro da empresa, né? Que é muito bom. Chegou a fazer um curso tecnológico também, né? Lá, tecnólogo, né? Tecnólogo em logística. Foi até um desafio que o pai deu, né? Falou: você vai ter que implementar etiqueta e leitor na empresa. Sim. E aí daí o meu trabalho de conclusão do curso foi sobre isso. E a gente apresentava as contas, se dava estado, não dava. No começo ninguém queria, né? O que era aquilo? Eu fazia tudo na planilha, botava tudo no papel e caneta para passar para o leitor e etiqueta. E aquela confusão, e as coisas demoravam mais e atrasavam, mas hoje, se tirar isso, ninguém trabalha, né? Hoje, pelo contrário. Hoje, sem etiqueta, sem leitor, não perdido. fica perdido, não vai. Nessa época já tinha o sistema, o SSW. Já tinha o SSW desde 2000, 2002. Eu lembro também que eu trabalhava com o SSW em Cuiabá, também nas férias, né? Então a gente fazia as coisas tudo no SSW, ainda não era essa versão moderna de hoje, né? Mas desde aquela época a gente já... E foi a evolução dele, né? A gente foi acompanhando a evolução do sistema, fomos evoluindo junto. Ajudou a gente a evoluir bastante, né? Porque seguiu o sistema evoluir e a gente evoluía junto com o sistema, os processos, né? Então isso ajudou bastante na evolução da empresa. Eu acho que foi uma marca dentro da empresa da Carvalho Lima, né? A gente trabalhar junto com o Silvio da SSW lá em Curitiba, né? Ele ouvindo nós ouvindo ele bastante, e fez com que a gente conseguisse transformar a empresa, né, na parte tecnológica, principalmente dentro da parte operacional do transporte. Porque até então era muito na ruim, era muito feita na coisa, não tinha empresa, a gente pegava um aqui, pegava outro ali, juntava um cara que falava de informática. Eu lembro até os primeiros conhecimentos que nós tentamos fazer com o computador XP. O cara se dizia programador, foi lá, ficou acho que 6 meses, não conseguiu imprimir um conhecimento, que é o básico do transporte, né? Mas não tinha profissional, né? Depois que começou a formar. E quando você fez essa faculdade, esse curso lá no CETCESP em São Paulo, né? Dentro do CETCESP, lá que é o sindicato, eu acho que cresceu dentro de ser a parte do transporte, porque como era importante o transporte. Juntou a tecnologia com o transporte. Era muito sofrido, né? Eu lembro que essa parte de sistema, como a gente acompanhou um pouco desde o início do crescimento, a gente sofria muito. A gente não confiava nos dados, você tinha que... Não batia, você pegava o físico, você ia comparar com o sistema na época, não dava. Então, quando veio o SSW, foi bem difícil, eu lembro, na implantação, que é igual o Otávio comentou, tudo que é novo, né? Traz ali uma insatisfação para os funcionários, adaptação, mas a gente viu que aquilo ali era confiável. Opa, agora nós achamos um sistema que vai nos atender. Então, nós tínhamos, o Otávio mencionou dos dados, um sistema que a base dele era em São Paulo, então a integração era tudo manual, uma vez por dia. Então, você ficava sem saber as informações. Era que a gente viu um sistema que você conseguiria ver ali online, instantâneo. Aquilo para a gente foi, olha, mudou a realidade. E numa dessas visitas ao do Silvio, lá em Curitiba, eu lembro uma vez ainda, bem no começo também, acho que a Carvalho foi um dos pioneiros, né, na SSW, né? Era um quartinho menor do que isso aqui. Tinha também, era uma torre de computador lá, que era o servidor dele. Hoje já deve ser... Hoje já está na nuvem, já está na AWS, está um outro nível. Outro nível de segurança. Gabriel, agora é a sua vez de contar um pouquinho mais, né? Como foi seu processo, como você está vendo a expansão em termos de estrutura da empresa, o que você está fazendo. Você já não quis voltar para casa, né? Teve que buscar você lá. Né? No começo eu achava que ia ser diferente, na verdade. Antes de eu entrar na faculdade, o Otávio fez engenharia mecatrônica, né? E a gente, pelo menos na minha cabeça, o Otávio não vai voltar para Carvalho Lima, né? Fazendo mecatrônica, ele vai entrar numa multinacional lá em São Paulo, vai ficar por lá. E daí foi ao contrário, né? Na verdade, eu fiz engenharia civil, né? E não que eu não estou na Carvalho Lima, mas a gente acabou separando bem as funções, né? Cada um na sua função, né? E eu também formei também em São Carlos, né? Na USP lá.
E em 2012, 2013, eu também fiz um estágio numa empresa de construção civil lá em Atibaia, né? E daí em 2014, 2013, o pai tinha comprado o terreno da sede nova, né? E daí ele estava começando a fazer muro, aterro, e tava indo. A gente sempre tocou as obras nossa, no nosso ritmo, né? Para não apertar muito financeiro e tudo. E daí ele começou a fazer essa parte de infraestrutura, e eu vi que ele começou a apertar um pouco, estava precisando, a Carvalima estava num período de expansão, já tinha uma parceria forte com outras empresas, e a gente via a necessidade de voltar, né? Daí em 2015, voltei para Cuiabá e a gente começou a mexer no projeto da sede nova, aqui em Cuiabá, né? Foi um projeto demorado para a gente acertar. A prefeitura, a gente levou aí mais de ano para aprovar o projeto, né, o alvará de obras. E em 2019 a gente conseguiu fazer a inauguração, né? Naquele ritmo, andando de pouquinho em pouquinho, outros pagando umas contas, né? Então foi, Conforme o outro liberar o dinheiro, né? né? Sempre com o pé no chão, né? Então a Sempre gente com o pé no nunca chão, foi exatamente. exagerado nesse sentido. Então ele sempre trabalhou com o pé no chão, demora um pouquinho mais, mas é um caminho que você sofre menos, né? Em Campo Grande, a gente tinha inaugurado em 2011 uma obra nova, né? Que era referência, né? Era uma obra mais bonita que a gente tinha. E a gente aprendeu bastante nesse período, né? Foi uma experiência muito bacana. E daí, desde lá para cá, a gente tem tido aí outras obras, né? Tivemos Sinop, tivemos Campo Grande, Rondonópolis, agora, né? Estamos em execução em Rondonópolis. Com Fresa, Três Lagoas, a gente fez uma reforma lá, inclusive o irmão do Valdecir também, o Vanderlei, está com a gente já também desde essa época de Três Lagoas, que foi 2020 por aí, né? Ele já está com a gente há muito tempo. E tivemos outras aí no Sorriso, né? Também Campo Novo, Cáceres, Porto Velho, Rondonópolis, acho que eu falei quase todas, né? Mas a gente vê que onde a gente coloca uma obra nova, entrega uma estrutura nova, além de trazer conforto para os colaboradores, para os funcionários, um espaço melhor para eles trabalharem, a gente vê o crescimento grande, né, que o retorno que a obra traz para a empresa, né, o movimento, a solidez que lá mostra para o cliente, né, ver que a Carvalima é uma empresa firme, com os pés no chão, né, e eu acho que isso aí é bem positivo para a empresa. O cliente, ele quer segurança, né? Ele quer segurança. E aí, quando ele olha uma empresa que está investindo, que está construindo, que está ali seguro e no interior, entendeu? Passa a ter mais credibilidade, né? Passa mais credibilidade. E como a gente não vende produto, nós vendemos serviço, aí que é importante que aonde vem a credibilidade é de você ser sério, ser honesto, ser transparente. Isso traz desde os princípios, né? Da honestidade, da seriedade, da transparência com o cliente, com os colaboradores, né? Entendeu? Desde do diretor até o mais humilde deles, né? Então, acho que transmite essa segurança ao cliente. E aproveitando que você falou da questão do cliente, da confiabilidade, nós temos aqui no meio, a gente sempre leva aí para as nossas convenções, a gente sempre conta a história dessa garrafa, né? Puder revivar a história dela para a gente, já contou ela algumas vezes, mas eu pedi mais uma vez para contar a história da garrafa. Na verdade, foram várias, né? Mas a história da garrafa foi uma coisa bastante interessante para nós, foi um marco, né? Dentro da empresa. Isso aconteceu com a gente mesmo, né? Contando para você, eu ganhei essa garrafa de vinho, né? E nela tinha uma homenagem escrita à mão ao meu falecido sogro, seu Benedito Faria, que era lá de Cambé, no Paraná, né? E em 1986 ele ganhou essa garrafa, ele tinha uma loja de calçados, e ele ganhou essa garrafa de vinho do lugar, que era lá do Rio Grande do Sul, tá? Perto de Beto Gonçalves, terra do vinho lá. A vinícola é lá do Rio Grande do Sul, no município de Faria Lemos, né? E ela da família Dalpsol. Dalpsol tem o Zé,
Dr. José, aqui em Cuiabá, que a gente acabou ficando amigo, e ele sempre falou desse vinho. Para nós que tínhamos primos lá no Rio Grande do Sul, que tinha uma vinícola, né? E que o vinho era muito bom. E realmente o vinho deles é bom. Nós fomos lá por dar umas férias, a gente passou lá passamos na vinícola, lá no Rio Grande do Sul, lá em Faria Lemos, tomamos vinho, compramos vinho e trouxemos para cá. Passou-se alguns tempos, a cunhada, que chama Maria José, irmã da minha esposa, eu cheguei em Londrina e ela falou: Djalma, eu nunca dei nenhum presente para você, eu vou te dar uma garrafa de vinho. Ele pegou e me entregou. Eu falei: mas essa é para mim? Não, essa é de coração, estou dando ela para você. Peguei, olhei na garrafa, vinho Dom Lugar, vinícola da Alpsol, 1986, da Alpsol, é a vinícola do primo do Zé. Nós estivemos lá. Nós estivemos lá em 2010. A garrafa é de 1986, escrito com dedicatória ao seu Benedito Faria, finado sogro meu. Eu falei: mas tem muita coincidência. 86 foi o ano que eu casei, da vinícola da Alpsol, que é primo do Zé aqui de Cuiabá, que ele gava esse vinho à barbaridade. Eu falei: eu vou levar essa garrafa para Cuiabá e vou lá mostrar para o Zé, porque essa garrafa eu não vou abrir nunca, né? Vou guardar ela, mas eu vou mostrar para o Zé que eu conheço a vinícola do Zé mais do que ele mesmo, quando ele falou para nós da vinícola. Peguei, levei para o hotel, coloquei dentro da mala para viajar para cá, né? Aí eu lembrei: eu vou colocar dentro da mala. Esses caras do aeroporto pega, joga a mala para cá, joga a mala para lá e vai me quebrar esse vinho dentro da mala e dentro do avião. E eu não quero que aconteça isso comigo. Aí eu liguei para o Roberto. Falei: Roberto, faz um favor para mim. Você passa aqui no hotel, pega essa garrafa de vinho e dá na mão de um motorista que tiver da Carvalho para ele trazer para mim. Mas peço o maior cuidado. O Roberto pegou, levou ela para o hotel, do hotel pegou, levou ela para Carvalho em Londrina, e chegou lá e entregou para outra pessoa. E recomendou também a outra pessoa. A pessoa não deu nem importância, pegou a garrafa e jogou colocou dentro da carro, né? Não foi jogar, colocou na carga. Quando foi descarregar aqui em Cuiabá, a Carlinha veio e falou: Djalma, você estava esperando um vinho de Londrina? Falei: estou esperando, sim. Falei: é um vinho muito importante para mim. Eu falei: então deu um zebra aí. Quebrou sua garrafa de vinho. Eu falei: meu Deus do céu. Né? Então, não tinha importância para ninguém essa garrafa de vinho. Agora, para mim, era muito importante essa garrafa de vinho. Coincidia a data do meu casamento, coincidia a amizade que eu tenho com o Dr. José, da marca do vinho, uma coisa muito antiga, que ia ser uma relíquia para a eternidade. E aí quebrou. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem que fazer serviço, você não pode terceirizar. Você tem que entregar e fazer, ou você mesmo pegar e fazer. Às vezes você terceirizando, você está comprometendo a qualidade. Cuidado do começo ao fim, né? Exatamente. E aí depois, quando aconteceu isso, a gente pensou: vamos jogar fora essa garrafa? Eu estava quase jogando fora, né? Eu falei: não, vamos tentar reconstruir ela, colar ela, mas não deu muito certo. Ela desmontou aqui dentro e ficou. E a gente guardou isso de recordação e sempre conta essa história, né? A importância da gente cuidar, porque a gente não sabe o que está tendo da mercadoria ali, do caminhão, né? Então, às vezes é uma garrafa de vinho importante para alguém, mas para a gente é o dia a dia, é mais uma garrafa de vinho. Ou às vezes é uma outra coisa. Então, às vezes tem um vestido de noiva lá dentro, o caminhão atrasa, o caminhão quebra, alguma coisa que pode acontecer. Então é importante a gente ter esse cuidado, esse olhar, porque está lá dentro, tem alguém esperando o que está dentro do caminhão, né? Envolve sentimento, né, Otávio? Então, assim, às vezes algo que não tem muita importância, para outra envolve sentimento, envolve sonhos, né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter
com as coisas dos outros. Então a gente tem que cuidar da nossa e muito melhor ainda do que é dos outros, né? Que a gente não sabe o que nós estamos carregando ali. Foi daí que surgiu a frase, né, que está até escrito lá, né, que a gente tem que cuidar das coisas dos outros mais do que as coisas nossas mesmo. Melhor que as nossas. Melhor do que a nossa. Porque é difícil cuidar das nossas coisas. E nós temos que cuidar das coisas dos nossos clientes mais do que a nossa. Exato. Né? Tá em confiança com a gente. Então, Tá isso em aí. confiança, exatamente. Né? Eles dão em confiança. Eu acho que isso aí é um lema que tem dentro da Carvalima, já tá, acho que todo mundo sabe que problemas dentro do transporte acontecem. Como é que se trata o problema? Como é que se evita o problema? É isso que é importante, entendeu? Na prestação de serviço. Mas já falando um pouquinho mais, Carvalima veio lá do interior, você veio do interior, suas origens são do interior. Quais foram as dificuldades? Como foi essa vinda do interior para Cuiabá? O que a Carvalima representa para você? Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Bem, como eu falei lá no início, né, minha história aqui do Mato Grosso, né? Eu cheguei com uma... Só não falei, né, para vocês que eu cheguei com uma mala porque não tinha duas para carregar, era só uma mesmo. Então eu sempre fui do interior, minha família no Paraná sempre foi do interior. Lá no Paraná a gente tradicionalmente era colono, né? Trabalhava com a roça, diretamente com a roça. Aí depois para cá a gente passou a ser agricultor, né? E hoje o pessoal já é fazendeiro e uns mexe com agro já. O nome já mudou bastante, né? Sair de colono para o agro já é bastante. Quando nós resolvemos mudar para Cuiabá, eu fui até um pouco resistente de vir para cá. O interior acomoda você um pouco, é tranquilo, segurança, amigo com todo mundo, conhece todo mundo, sabe com quem está fazendo negócio, com quem você não está fazendo negócio. O interior te favorece isso. Eu adoro o interior e sempre vou gostar do interior. Né? E aí eu tive um pouco de resistência. Tanto foi com um certo dia a mulher pegou um caminhão da Carvalima, pegou 3, 4 pessoas, foi lá e carregou a mudança. Falou, se você não quiser ir, eu estou indo embora. Né? Estou indo lá, vou reformar aquele prédio lá da Carvalima e você tem tantos dias para decidir. Aí eu falei, então vai, aluga um apartamento lá, se organiza, e daqui um pouco eu estou chegando lá. Né? Aí ela veio aqui, se organizou o apartamento, arrumou. E aí, 3 meses já nós estávamos aqui com a família toda em Cuiabá. Ainda no início ficou eu e o Gabriel lá por um período, né, Gabriel? O Gabriel estava concluindo também os estudos lá em Itagará, que ele tinha compromisso. E a gente veio para Cuiabá. Chegamos aqui um pouco receosos, uma empresa do interior, capital grande, empresas enormes aqui, né? Concorrência, oportunidade tem para todo mundo. Vamos tentar aqui achar um nicho de mercado aqui, vamos tentar trabalhar aqui com seriedade, com honestidade, como a gente sempre trabalhou. Né? Carregamos essa história aí da Carvalima com o seu CNPJ, o mesmo CNPJ de 1989, construindo para o seu Silvestre Carvalho, seu João Lima. Né? E vamos iniciar um trabalho aqui bacana e vamos crescer à medida do possível. E foi o que aconteceu. Né? Foi o que aconteceu. A gente veio para cá, trabalhava muito, trabalhava sábado, trabalhava domingo, descarregava o caminhão domingo de manhã, deixava os caminhões já organizados para segunda-feira cedinho, já está nas entregas, né? Poucos colaboradores, mas todo mundo aguerrido, fazendo as coisas junto. Né? O Valdecir que veio conosco de Itagará. E falando do Valdecir, foi até interessante que lá na época nós estávamos com acho que uns 20 colaboradores no escritório. Né, era mais ou menos isso. Aí eu convidei todos. Falei, quem quer ir para Cuiabá? O Edson, que era o mais velho, mais experiente, o Hélio, não, vou ficar por aqui, não quero ir. E aí o Valdecir falou, ele já estava fazendo faculdade de administração na Unemate, ele falou, me perguntou, e se eu for para lá e não conseguir na Unemate? Falei, lá em Cuiabá não tem Unemate. Mas a empresa paga para você uma faculdade particular. Pode concluir o curso que você precisar fazer lá veio para cá, se matriculou na Rondon, né? Unirondon. Unirondon.
se matriculou na Unirondon, a empresa pagou e acabou se formando em administração aqui. Então foi o único de todos os funcionários que nós tínhamos em Tangará que veio para cá, entendeu? A não ser o Altamir também, que é meu sobrinho, que já tinha vindo antes um pouco ajudar a cuidar da parte da oficina, da mecânica, né? E aí depois o nosso falecido seu Ciro também, que a gente tem que agradecer a ele, a família dele está conosco até hoje, que era um excelente mecânico, também veio em seguida, porque ele já fazia serviço de mecânica para nós em Tangará e veio para cá. Então, pelo menos esse time aqui, que veio de Itagará para Cuiabá, é o alicerce da empresa ainda. Exato. É interessante, viu, Otávio, complementando esse raciocínio do seu Djalma, quando eu estava lá em Tangará, eu fui evoluindo dentro dos setores, né? Então, passei um pouquinho em cada área, vim conhecendo um pouquinho de cada área, mas nada assim de assumir uma responsabilidade tão grande, né? Então, quando ele convidou várias pessoas, ninguém quis, aí eu acabei aceitando o desafio. Nós conversamos um pouco, né? Aceitei o desafio, nós viemos para cá, foi muito sofrido. Eu lembro até hoje, quando a gente começou aqui, a gente trabalhava de domingo a domingo, a empresa era pequena, a gente abria e fechava a empresa. Eu lembro que vim aqui, eu andava de bicicleta, para você ter uma ideia, no início aqui em Cuiabá, né? Então a gente ficava aqui na empresa, abria a empresa de manhã para os colaboradores, tinha um funcionário que chegava para preparar o café, a gente abria. Eu morava bem próximo da empresa, né? Aqui na Beira Rio. Então eu ficava com essa responsabilidade. Abria, passava o dia trabalhando, saía correndo ali, corria para a faculdade. Aí depois de uns 6 meses depois, a empresa comprou um carro, né? Aí deixou esse carro ali comigo, aí facilitou um pouco mais ali a vida. Mas aí a gente veio evoluindo. Quando a gente veio para cá, imagina, a matriz era toda em Tangará, a parte de estrutura administrativa, né? E a gente veio montar isso aqui, né? Então, com o meu conhecimento, que era pouco, estava no 2º ano de administração, e com a orientação do Djalma, a gente veio se organizando. Quebrava a cabeça de um lado, do outro, mas a gente veio formando equipe, veio montando um setor, veio tentando trazer aquela estrutura que a gente tinha lá já formada para cá. Então, eu falo para vocês assim que foi mais ou menos um ano e meio de muito sofrimento que a gente teve para colocar as coisas em dia. Para a gente fechar um caixa, deixar um caixa conciliado, bonitinho, a parte de operação, para deixar o negócio rodando. Então, foi muito sacrifício. Não tinha dia nem hora, sábado, domingo, feriado, a gente estava agarrado ali. E nem noite, né, Valdir? Porque às vezes, como o Valdir morava mais perto da empresa, tocava, disparava o alarme. Quem que era o primeiro que ia lá? Final de semana, estava o número 1. Estava o número 1 lá da relação lá da empresa de monitoramento lá, era o Valdir, né? E aí, posto fiscal, problema, comunicação, né? Aí tinha que ir lá resolver algum cliente que tinha imposto atrasado, né? Essas coisas é só para lembrar mesmo e falar que hoje a gente está no céu, né? A gente foi comparar, né, com o que a gente já passou para hoje, evoluiu muito, né? Evoluiu muito mesmo. E eu acho interessante, né? Quando eu vim para cá, eu vim com esse desafio junto com o seu Djalma. Então a gente veio evoluindo, estudando ali, aprendendo um pouco mais, né? Aí eu peguei essa função aí de gerente administrativo e financeiro, que a gente já fazia um pouco de tudo. Eu só não encarava muito comercial, que daí ficava mais ali com ele, comercial e operação. Primeiro que não dava muito tempo também, né? E daí a gente veio se preparando para isso, para a gente chegar onde está hoje, né? Então, às vezes as pessoas mais jovens, né, chegando na empresa hoje, às vezes olha aonde a gente está e aí a pessoa já quer chegar e já ir no grau mais alto, né? Mas ele tem que olhar atrás o que foi o crescimento para a gente chegar onde chegou hoje. Então, é desafiador, mas é interessante as pessoas estarem preparadas, né, para quando chegar os desafios. Mas sempre contamos com grandes colaboradores, na época, na Itagará, aqui em Cuiabá também, as pessoas que nós contratamos, colaboradores, né, que a gente contratou, sempre foram pessoas dedicadas, né? Tem colaborador que está conosco aí desde a época, desde o início lá, que acabou virando prestador de serviço, né, que é o Reginaldo, o Júnior, que é o filho dele, ele levava ele no
no carro e ficavam lá dentro do carro enquanto ele ficava descarregando o caminhão no sábado, domingo, né? E hoje é um homem, tem a empresa, né, que trabalha lá conosco. Então, é bastante interessante essa parte de colaboradores, que tem muita gente que cresceu junto, né? Teve a Adriele que veio depois também, né? Que ajudou a gente bastante lá. Tem bastante gente de Tangará que veio depois, complementar o time. Pois é. E aí tem os colaboradores aí que todo ano aí nós estamos aí tornando eles empresários, né? Quantas pessoas já saíram aqui dentro da empresa que tem a unidade do interior? Melhor prestador de serviço, né? Melhor prestador de serviço, né? É o próprio que ficou em Itagará, o João lá em Goiânia. Então, o Monduca em Sorocaba, o Cilto lá em Campinas. Então, tem uns quantos aí. Se for somar tudo, todos os colaboradores, né? Que viraram empresários, tem muito, né? Começando pelos caminhoneiros, né? Que acaba a gente vendendo caminhão para eles pagarem serviço, né? E também as pessoas que têm a coragem, né? De sair aqui como funcionário, como colaborador e empreender. Um dos últimos aí agora, recente, foi o Diego, né? Que cuidava de toda a operação nossa em Cuiabá e está com a unidade lá em Sorriso. Então, essa oportunidade, dentro da Carvalima, teve muita gente que teve. Saiu de colaborador para se tornar empresário. Manduca, que você se referiu lá em Sorocaba, ele era caminhoneiro. E hoje é empresário, tem a empresa dele, presta serviço para nós, tem a frota dele, Um monte de caminhão que é dele mesmo. O filho do Manduca dividia a sala com você. O filho do Manduca dividia a sala lá com nós. Meu assistente lá, direto lá. Né? Então, são coisas gostosas da gente contar, porque vê o progresso das pessoas. Né? Vê o progresso das pessoas. É só querer enfrentar e trabalhar. O Djalma falando dessa questão que o Otávio comentou de assumir unidade. Eu lembro que um dos primeiros foi o Vilmar, né, que o Vilmar era funcionário, foi um dos primeiros a assumir a unidade. Sinop. O João de Goiânia, né, que a gente tem que lembrar bem que o João de Goiânia é desde Tangará também, né, trabalhava com a gente lá também dentro da empresa, assumiu esse desafio de pegar a Goiânia, né, que é sair lá do interior, da cidadezinha tranquila, pegar uma Goiânia gigante lá também, né? Então tá lá até hoje também com a gente dentro da empresa. É gostoso relembrar, né, esses momentos. A gente falou de muitas histórias e o seu John tem uma veia comercial muito forte que ele passa isso para todo mundo lá na empresa, né? E eu queria que você fizesse algum link aí de algum cliente, alguma história de algum cliente, como é que foi no passado, como é que chegou hoje, que ajudou a gente a criar um serviço novo. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, a gente começou a criar algumas coisas dentro do transporte e essas coisas são serviços, tá? E transporte todo mundo faz, porque você faz um pouco diferente, né? Criamos, acho que uma das primeiras foi o Transhorário lá em 2001, que o Transhorário com o horário certo de sair, horário certo para chegar. Nós fazíamos a rota de Cuiabá a Juína, né, com 2 motoristas, né, trabalhando no mesmo caminhão, em estrada de chão, porque em 2001, de Campo Novo até Juína era chão. Então, são praticamente ali 400 quilômetros, né, quase tudo ela de chão. Né. E os caminhões saíram daqui em torno de 10 horas, às vezes 11, no início implantando saía 12, né, tentando mudar a cultura das pessoas. Eu morava ainda em Tangará, né, você ia de carona na sexta-feira, lembra que você estudava aqui, ia de carona para casa, você e a Maria, né, chegava lá de madrugada, né. Mas foi um serviço que a gente tentou implantar e deu certo. Hoje nós temos rotas definidas, com horário definido, e tentando se aproximar o mais possível. Né? E o compromisso de chegar na primeira hora do dia seguinte, na maioria das cidades do Mato Grosso. Tá? Depois, em 2017, a gente criou o Carvalima Hoje. É um serviço bem expresso para transportar pacotes pequenos, volumes pequenos e ser rápido a 250 quilômetros de cidades de Cuiabá, que foi Tangará, Cáceres, Mirassol, Rondonópolis, Campo Verde, Primavera, Mutum, depois foi estendido até
Lucas, entendeu? Carros menores, com mais agilidade, para levar as encomendas que tinha horário específico para chegar à tarde, em termos de 4h30 da tarde, nas cidades do interior, que ainda as pessoas recebem as peças, e aí se prepara para o dia seguinte e dá uma assistência na fazenda, e dá uma assistência no cliente, não esperar o caminhão do dia seguinte. Então, nós antecipamos para eles se preparar um dia antes. E essa ideia surgiu de um cliente, né? Que ele estava com uma dificuldade, você conversa com ele, captou isso e criou o serviço. Exatamente, entendeu? Determinado cliente expressou essa necessidade, né? Porque quando ele ia receber a peça, até ele sair para o interior, já era 8, 9, 10 horas da manhã. Aí, se ele receber meio-dia antes, ele já deixa tudo preparado e sai de madrugada. Ele já ganha tempo. E foi aí que nós achamos. Hoje, lugares que nós mandávamos uma HR, hoje está indo um 3/4, lugar que mandava um 3/4, vai um caminhão um pouquinho maior. Né? Então, tem essa necessidade de atender o cliente do interior. Essa do Carvalima hoje. Depois, fizemos aí a Rota do Agro, que foi em 2021, apostando, bancando, no mínimo 6 meses. Nós soltamos um caminhão que sai de Sinop em direção a Tangará da Serra, passando pelas cidades de Sorriso, Lucas, Mutum, Campo Novo e Tangará da Serra. E ali em Campo Novo ainda faz uma conexão com o Sapezal. E outro caminhão que sai no mesmo horário, que é às 19 horas, de Tangará, fazendo o mesmo roteiro contrário. Sai de Tangará, passa em Campo Novo, troca de motorista, não de caminhão, troca o motorista na proximidade da usina Libra, na estrada, e segue a viagem entregando em Mutum, Lucas, Sorriso e Sinop. Então, os 2 motoristas viajam a noite toda. Né? E é um serviço diferenciado dentro do transporte, né? E que atende bem. Aí pega aí 60% do agro no Mato Grosso está nessa região. E você trocar peça de um dia para o outro, sem vir aqui a Cuiabá, foi bastante importante isso para os clientes e para Carvalima. Com 6 meses, já tinha a rentabilidade suficiente da rota. Para manter a rota, né? Então, mantemos a rota aí pelo menos tirando o custo. Né? Aí, há pouco tempo, criamos aqui de Rondonópolis para Água Boa. De Água Boa para Rondonópolis, também nesse mesmo modelo, né, de trocar motorista, passando Primavera, passa em Barra do Garça, vai em Passe Nova Chavantina, Água Boa, e no mesmo sentido, né, o outro caminhão retornando. Troca de motorista também no meio do caminho, não troca de caminhão, só pula o motorista, pega o caminhão que está indo e o outro pega o que está voltando. Sabendo disso, da necessidade, entendeu? Que algum cliente nosso teve, nos procurou para fazer um desafio muito grande. Que seria um desafio de fazendo uma coleta em Campinas para entregar em Marabá até com 3 dias. E aí, através da tecnologia, da logística, nós desenvolvemos, né, a solução para o cliente. E conseguimos fazer. Com troca de motorista, rastreando o caminhão, deixando o motorista disponível, né, em pontos estratégicos, para não exceder o horário dele de trabalho, né, fazendo tudo dentro da lei para atender o cliente. Né. E ele sentiu que nós tínhamos condições de fazer e prometeu, fizemos um contrato e ele nos deu a carga e nós estamos trabalhando para ele já faz 3 anos. Né? Como também, né, desafio nosso, né, fazer uma carga de Campinas a Cuiabá em 24 horas, que é um fuso horário de 25 horas. Né? Também fizemos o projeto, concluímos o projeto, começamos a atender. Tudo está dentro da tecnologia, de rastreador, da lei do motorista, parando na estrada, trocando o motorista, desce um, sobe o outro, e chegando aqui em Cuiabá, né, nesse horário.
né? E aí nós descarregamos o caminhão para esse cliente e pegamos as conexões, né? E soltamos no dia seguinte, na maioria da cidade. As pessoas estão recebendo essas peças, essas mercadorias, para atender os clientes dentro das concessionárias. Esse é um serviço que a gente pode falar assim, top, o cliente prêmio, um serviço prêmio, alguma coisa assim bem específica, porque não é fácil você sair do interior de São Paulo, Campinas, e com 24, 25 horas chegar em Cuiabá, com 30, 36 horas você está entregue quase que todo o Mato Grosso. É um desafio muito grande. Você tem que ter gente, a carga tem que ser praticamente toda ela mecanizada. Quando eu falo mecanizada, ela tem que ser em caixa pallet, para você não depender de você fazer manual, você fazer com paleteira, com empilhadeira. No processo, você agilizar o processo de carga, de descarga e carga. Entendeu? Aí você consegue agilizar e atende o cliente na ponta. Mesmo com as dificuldades de estrada, acidente da serra todo dia e outros clientes conseguem fazer, né? É um desafio, né? É um desafio, todo dia é um desafio, né? Tem muito pare e siga, o estado melhorou bastante as rodovias aqui dentro do Mato Grosso, né? É um desafio bem grande. Hoje nós temos aí mais de 100 filiais. E essa capilaridade também veio todo esse ensinamento do seu pai, do seu professor, também dessa questão do seu pai, do meu avô, né? De estar sempre, como é que você fala, de um chapéu de aba larga, né? Conta pra gente o que quer dizer essa expressão do chapéu de aba larga. Chapéu de aba larga é uma expressão que meu pai sempre falava desde quando eu era criança, né? E você nunca pode estar próximo a alguém de chapéu de aba pequena. Você tem que estar chapéu de aba larga e que sobra uma sombra para você. Eu sempre quis expressar. Você nunca esteja perto de pessoas muito negativas, de pessoas que não te trazem proveito nenhum, né? Em ponta de boteco, em mesa de sinuca, né? Que não te dá posição nenhuma. Então você se prepara para estar sempre perto de pessoas que têm um pouco mais de conhecimento para você aprender, né? E isso ele vai te ensinar. Você perguntando, te ensinando, né? E você esteja sempre perto de um chapéu de aba larga para pegar um pouquinho de sombra. Não vai só o boné só vai sombrear para você. Eu lembro que quando eu entrei na empresa, eu entrei dia 1º de setembro de 97, no dia 4 de setembro eu completei 18 anos, né? Então eu entrei lá, guri, né? Hoje agora, nesse mês de setembro próximo, eu estou completando 27 anos de empresa. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, né? Vamos colocar assim, o Djalma para mim foi como um pai, né? E nosso contato começou desde antes, lá na época mesmo eu não tendo o cargo que eu tenho hoje, a gente sempre conversou, ele sempre me aconselhou, sempre me ajudou também a tomar algumas decisões na vida. Então, acho que isso faz parte, né, da confiança, do legado que a gente vem deixando dentro da empresa. Então, eu costumo dizer assim, de cobrador a diretor, né? Então, a gente teve uma relação de aprendizado ao longo desses 27 anos, né? E de confiança, eu acho que tudo se resume nesse sentido. Então, um agradecimento aí para o Djalma, para a Marina, também para os dois aí hoje que faz parte aqui com a gente e que a gente, com esse time aqui, com certeza a gente leva essa empresa muito longe. Todo mundo fala, filho do patrão é fácil, né? Não. Realmente eu acho que é o contrário, né? Atender as expectativas, atender o mesmo jeito de ser, de crescer, de ir para frente, né? É um desafio grande, né? Não é simples. E sempre agradecer por tudo que sempre proporcionou para a gente, né? Sempre se esforçou para colocar a gente nas melhores escolas, né? Sempre incentivou a gente a estudar, a querer crescer, né? E apoiou nas decisões, e realmente isso eu acho que é algo importante. E o Valdecir também sempre com a gente, aí realmente é isso que o pai falou, além de ser hoje um diretor da empresa, é o nosso conselheiro também, né, familiar. É o fiel da balança, né? É o ponderado. Ele que tem, às vezes, a palavra final, né, Valdecir?
Contribui também. Acho que são desafios diferentes, né? O que trouxe até aqui e o que vai levar para frente, né? São épocas diferentes, pessoas diferentes, tem um muito desafio pela frente. O Gabriel falou, não é porque é dono, é sucessor que vai ser mais fácil. Lógico, tem algumas coisas que são mais fáceis, mas tem outras que são mais difíceis, né? A responsabilidade também é maior, né? Começou lá atrás com 5, 6 pessoas, 7 funcionários. Hoje em mais de 2.200 funcionários, então o peso das nossas decisões hoje são maiores, né? Então, às vezes a gente pensa 2, 3 vezes em vez de fazer, que também antigamente fazia mais rápido, tomava uma ação, era mais rápido as coisas, hoje demora um pouco mais para a gente decidir. Mas justamente para a gente querer tentar acertar o máximo, né? Que a gente não pode hoje também errar tão fácil. Tem que tentar acertar para não o peso da responsabilidade não trazer nenhum dano para a empresa, né? Foi um legado construído aí por 35 anos de muito trabalho, muito sofrimento. Trouxe até aqui, a gente não quer que isso acabe, né? Então, a gente pensa, às vezes, na hora de fazer alguma coisa, demora um pouco mais por causa disso, né? Toda a decisão tá certa ou não tá? Não vamos para frente, não vamos com isso. Não vai dar certo. Então, a gente acaba pensando um pouco mais antes de fazer, né? Mas estamos preparados, né? Acho que estamos reforçando o time, novas pessoas entrando, muitas boas pessoas dentro de casa também fazendo as coisas. Então acho que a empresa está pronta aí para mais 35 anos. Trouxemos um vídeo lá de Tangará. O Edson conseguiu para a gente, da Dona Ivete. Foi nosso braço direito lá por muito tempo também. Era como se fosse o Valdecir hoje. E vamos ouvir um pouquinho as palavras dela aqui, que ela mandou para a gente. Eu lembro da Ivete que quando eu entrei na Carvalima, né, em 92, ela, junto com o seu João Lima e o seu Silvestre Carvalho, ela já ajudou a montar a empresa, estruturar a empresa, né? A Ivete era professora, né? Então ela trabalhava e dava aula, hein? Mas depois ela acabou só trabalhando na Carvalima, e um pouco antes da gente vir embora, ela, por problemas particulares dela, ela saiu da empresa, pediu para sair, né? Mas é uma excelente profissional, acho que tem muito a agradecer, porque tudo que eu pedia para ela imediatamente tinha pronta a resposta, né? E realmente era aquilo que cuidava da contabilidade, cuidava do financeiro, cuidava da contratação, cuidava de tudo. Era pau para toda a obra, como a gente fala. Olá, Djalmo. Quantos anos sem a gente se vê? 22 anos, sabia? 22 anos que a gente não se vê. Quantas mudanças, visíveis e não visíveis, né? E hoje me deu vontade de dizer para você algumas coisas, relembrar outras. 35 anos de Carvalima. Desses 35, 9 eu passei com vocês. E eu estava lembrando, bem no comecinho, assim que você chegou na Carvalima, eu me lembro que alguém, eu não sei precisar quem foi, apareceu lá, um colega teu, e disse assim, que tinha te levado a investir em uma transportadora? Que era uma área bem diversa daquilo que você estava acostumado a fazer. E eu me recordo que você respondeu que lá na lavoura que você plantava, você não estava conseguindo comprar um trator por ano. E que as transportadoras estavam comprando um caminhão por ano. Então, que você estava achando que transportadora era mais viável. Que assim, é interessante, porque foi uma resposta despretensiosa e bem simplista, né? Mas o que você não sabia, você não tinha consciência, acho que nenhum de nós tínhamos, era o teu talento como gestor de empresa de transportes. Então, olha o que você fez, a revolução que você fez na Carvalima. Então, hoje eu lembrei dessa história e queria passar isso para você e para vocês todos que estão aí ouvindo e te dizer o seguinte, toda vez que eu ando muito de carro, eu gosto muito. Eu adoro andar nas estradas por aí, tenho viajado bastante. E tenho encontrado muito caminhão da Carvalima por aí, né? Tenho encontrado uns quantos. E toda vez que eu vejo o caminhão da Carvalima passando, eu sinto assim aquele calorzinho gostoso no coração, porque eu fiz parte disso aí, né? E aí eu fico pensando assim, sabe? Eu fico olhando
e falo para mim mesmo ali baixinho, Djalmo, o que você aprontou? Então, hoje eu quero te dar os parabéns e dizer para você assim, muito obrigada. Obrigada por levar e elevar o nome da Carva Lima a esse patamar que ela está hoje. Parabéns, você realmente foi o cara. Eu lembro, da Ivete eu lembro muito bem, entendeu? Não tem nem como deixar fora da história, né? E como eu trouxe agora o que ela comentou, me trouxe outra lembrança, que quando eu foi, se eu soubesse, ofereceu a parte dele, em 97, ele falou, já, eu vejo em você uma pessoa que quer construir, que quer progredir, que quer fazer acontecer as coisas. E eu não consigo te acompanhar pela minha idade. E eu também não tenho nenhum sucessor que possa estar junto com você, querendo ampliar, querendo crescer, querendo fazer, querendo que as coisas acontecessem. E foi esse um dos motivos que ele ofereceu a parte dele. E nós já tínhamos uma frota de 7 caminhões, sendo 4 caminhões carroceria carretas baú e 3 frigoríficas. E já tínhamos também construído a sede em Itagará. Em menos de uma semana, a gente negociou, né, a empresa. Eu fiquei com o prédio, ele ficou com os caminhões. Eu fiquei com mais uma F4000 pequena, né, uma F4000. E eu pedi para ele, falei, seu Silvestre, o senhor vai ficar com os caminhões, então eu vou pagar o frete para o senhor de São Paulo para cá. O senhor sobe com a mercadoria que tiver aí, e eu pago o frete de São Paulo para cá, eu pago para o senhor. O senhor não pode me largar na mão, né? Eu já tenho, o senhor tem os caminhões. E eu pago para o senhor. E ele falou assim, eu também vou pedir outra coisa para você, Djalmo. Eu vou pedir uma coisa para você. Você nunca troque o nome da empresa. Eu imaginei porque tinha o sobrenome dele, né? Carvalho e Lima, né? Então, Carva Lima, né? Foi a junção dos dois caminhoneiros, como eu contei no início, que formaram a empresa. Esse foi um dos pedidos, né, que ele me fez. E é por isso que ficou. E continua, eu nunca nem tinha passado pela minha cabeça em trocar o nome. Mas foi um pedido dele e eu acatei e prometi que eu nunca vou trocar o nome da empresa. O nome sempre vai ser Carva Lima. Bom, pessoal, nós estamos quase chegando ao fim e eu queria saber, Gabriel, Aldecir, professor Djalmo, qual que é o legado que cada um de vocês querem deixar para a Carva Lima? Eu acho que, na minha função, né, na minha área, eu acho que a gente espera aí cada vez mais ter mais prédios melhores, mais modernos, mais tecnologia, né, para agilizar, fazer o processo da logística ser melhor, mais rápido, né, e trazer melhores condições de trabalho para todos os colaboradores, né, que é o que faz a máquina girar, né, que é o que movimenta. Cada um tem sua função, seu papel, né, e eu acho que a importância é isso aí, né, trazer mais modernidade cada vez mais para a empresa. Bom, eu da minha parte, Otávio, eu penso o seguinte, nós como pessoas dentro da empresa, né, a gente traz um direcionamento para a empresa e a gente sempre procura deixar exemplo, né? Os colaboradores, às vezes a gente até inspira outros os clientes, às vezes até os próprios concorrentes, né, se inspira com a gente. Então, o legado que eu pretendo deixar dentro da Carva Lima é essa questão de ensinamento, né? Eu acho que se a gente deixar conhecimento, a gente compartilhar o que a gente aprendeu da mesma forma que eu aprendi com o Djalmo, com outros também que passou dentro da empresa, eu acho que a gente tem que replicar isso. Então, acho que um legado forte que a gente deixa aí, tanto para os colaboradores quanto a externos também, é nesse sentido da gente multiplicar conhecimento, fazer com que a empresa consiga crescer. E a empresa em si, ela tem duas formas, né? Ela pode deixar um legado positivo ou negativo, né?
Então, hoje a gente vê que a empresa está em ascensão, ela está trazendo com certeza, ela, como o Gabriel bem mencionou, ela pensa no seu cliente interno, que são os funcionários, e muito mais a gente se prepara para atender os nossos clientes externos, né? Então, eu acho que a Carvalima ela vem se formando muito bem nessa parte para trazer toda uma estrutura, um conforto e uma segurança para os nossos funcionários e para os nossos clientes. Bom, eu espero continuar o legado, né? Não é uma tarefa fácil. O seu John não vai se aposentar ainda. Mas eu acho que continuar esse legado que ele trouxe até aqui, tudo que ele fez até hoje, não deixar se perder isso. Levar mais aí esses 35 anos, com as pessoas do nosso lado, nosso nome, nossa marca, nossa confiança. E continuar esse crescimento que a gente está tendo, né? Sabe que cada vez vai ficar mais difícil, desafios maiores de crescer, mas espero continuar crescendo do jeito que a gente sempre vê crescendo hoje. Aos poucos, querendo expandir para o mundo e os passos que nós estamos dando que tem dado muito certo, todo mundo aí acompanhando a gente. A gente também, Otávio, lembrar, né, que a empresa não é só nós quatro, né? A gente tem uma equipe toda por trás, a gente tem muitos funcionários muito bons, um time que ajuda a levar a empresa, né? Então, que nem você falou, é um desafio muito grande a gente manter esse legado que chegou até aqui, mas a gente contando com todos os nossos colaboradores, com todos os nossos times que a gente tem por trás, é que nem a gente sempre fala, desde a faxineira até o presidente da empresa, cada um tem a sua importância dentro do negócio. Então, se a gente contar com a colaboração de todo esse time, de toda essa ajuda que a gente tem até hoje, com certeza a gente consegue levar essa empresa à frente. Nós quatro aqui damos uma direção, né? Tem mais o Murinelli também, está na diretoria da empresa, mas quem faz o negócio acontecer é o nosso time que está por trás. Então, a gente também um agradecimento a todos eles. Tem uma peça muito importante que eu vou deixar o seu John falar, né? Que é o motorista. Eu acho que hoje o grande desafio para a empresa de transporte é o profissional do volante. Se você olhar, o motorista, o filho dele, ele já fala assim, ó, você não vai fazer o que eu faço. São poucos que falam, ó, vem ser motorista. E, geralmente o pai é que puxa o filho, né? Então, este vai ser um desafio bastante grande, né? O profissional, um turista hoje, cada vez vai ser mais valorizado. Está sendo bem valorizado. Ele é bem remunerado, né? Na empresa lá nós temos programas de vender o veículo para o motorista, para ele ser um empresário, para ele ser um profissional, e ele ser condutor do veículo como dono, o proprietário do caminhão. A gente vende em prazo bem longo, né? E para ele pagar em serviço, ele vai pagando em serviço. Já foram aí no total, não é um número muito expressivo, mas se a gente contar, quem comprou o caminhão já passa bem dos 60 caminhões, né, vendido para eles. Uns deram muito certo, uns não deram certo, não conseguiram separar o que era do caminhão e o que era dele. Tem empresário já que tem 3, 4 caminhões. Foi a oportunidade que também dos caminhões nós demos para o pessoal que trabalha com prestador de serviço, para nós aí, as nossas agências no interior. E dizer para eles que a empresa Carvalima está firme, estruturada, né? Temos desafio? Temos. Temos problema? Temos, né? Mas também estamos se preparando. Nós temos hoje um simulador de motorista cedido pelo Senat, dentro da empresa. Já fizemos um programa que está praticamente permanente dentro da empresa, que é o motorista aprendiz. Ele já entra dentro da empresa, ele se inscreve para ser motorista,
A Carvalho Lima tem o professor, fica lá 90 dias recebendo da empresa, recebe todos os benefícios, participa da empresa, sem o compromisso dele ficar dentro da empresa. Depois que ele concluiu o curso, ele pode ir para qualquer empresa que ele quiser. Ele tá preparado para dirigir caminhões. Fizemos isso, acho que nós estamos na 3ª turma, como também fizemos um exclusivo só para mulheres. E vamos ver se a gente se torna ser permanente dentro da empresa, que traga, que a gente consiga fazer, produzir, ensinar e fazer eles ter a vontade de ser motorista. Porque o motorista, ele tem as coisas que são dele, a liberdade que é dele. Ele gosta de pegar o caminhão e depois que ele está dirigindo o caminhão é dele. Né? Ele vai fazer o descanso, vai fazer o trajeto dele da liberdade. Ele gosta sempre de se sentir livre, ele não gosta de se sentir preso. As leis que exigem que a gente faça algumas coisas diferentes do que eles gostam de fazer. Infelizmente, às vezes as leis atrapalham um pouco. Mas, como é lei, e a lei tem que ser cumprida. E isso dentro da empresa, a gente sempre deixou bem claro que todas as leis terão que ser cumpridas. Participação de resultado, que é o famoso PPR. Pode ter outras, mas a nossa tem um programa fixo. Faz mais de 8, 10 anos, né? 5 anos. 5 anos. 5 anos que anualmente a empresa distribui isso. Isso é um programa permanente dentro da empresa. E isso é bacana para o funcionário. Tem funcionário que recebe um diferencial, que recebe 2, 3, 4 salários, 5 salários. São valores bem expressivos para você dividir quando a empresa dá lucro. Então o lucro não é só nosso. O lucro a gente faz a parte social, a gente divide esse resultado com quem está conosco lá. E sempre procurando proporcionar o melhor para eles. O investimento que a empresa está fazendo agora, refrigerando, pelo calor que nós estamos aqui em Cuiabá, nós estamos refrigerando praticamente todo o nosso barracão. Isso é mais de 10 mil metros quadrados. Para amenizar o calor. Né? A gente não só está pensando nas pessoas do escritório. Nós estamos pensando na pessoa no dia a dia. Quem está lá dentro do barracão, quem está conferindo, quem está recebendo, quem está descarregando e quem está descarregando. Porque eles também fazem parte da empresa. Como o motorista faz, o pessoal do escritório, o pessoal da mecânica, o pessoal que abastece os caminhões, todo mundo faz parte da empresa. Isso aqui em Cuiabá, em São Paulo, em todas as nossas unidades, né? Em Goiânia, em Paraná, Curitiba, Londrina, Maringá, Joinville, Itajaí, e aonde a gente tiver outras empresas também. Então isso que é importante. As pessoas se sentirem bem dentro da empresa. A gente não quer que ninguém trabalhe com desgosto dentro da empresa. Que não adianta. Quem for para o transporte, não adianta ter emprego, não. Lá é trabalho. O cara que quer mexer com transporte, vou me empregar. Não tem emprego. Lá tem trabalho. Bastante. E tem bastante. E tem bastante. É pouco, né? Hoje são 2.200 funcionários, mais ou menos. Fora os que trabalham nas nossas unidades, que é a responsabilidade de registro e coisa, por deles. Mas estima-se que tem mais de 5 mil colaboradores. A nível aqui do estado, dos estados que a gente trabalha, que é Rondônia, Acre, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, né, Paraná, né, Rio Grande do Sul. Então, estima-se, né, que tem mais de 5 mil colaboradores. Isso indireto, são 5 vezes 4, são 20 mil pessoas. 5 mil famílias. Né? 20 mil famílias. 5 mil famílias,
Média de 4 pessoas, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas que dependem de uma decisão nossa. Então, as nossas decisões têm que ser mais bem pensadas, nossas decisões têm que ser mais assertivas possível. Que uma declaração, às vezes, hoje, com a tecnologia que tem, leva tudo isso água abaixo. Vou pedir um recado final, então, para os nossos clientes, colaboradores e fornecedores. Aos nossos colaboradores, acabei de comentar, podem continuar confiando na empresa, se dedicando, né? Tem trabalho, vai ter trabalho, né? E pode ficar tranquilo que o programa de motorista, o PPR, né? Motorista aprendiz, isso nós vamos continuar fazendo dentro da empresa. Aos nossos clientes, o que nos pagam a conta, podem procurar nós, podem reclamar se o serviço não está de acordo. Tem todo o direito. Transporte, todos sabem que não é fácil de fazer. A gente faz o possível e o impossível para tudo dar certo. Esse foi o lema da Carvalho Lima, que estamos rodando aí há 35 anos. E queremos que vocês continuem confiando em nós, que nós sempre estamos aqui dando o melhor para vocês. E se tiver um desafio, pode nos procurar, que nós somos pessoas de ser desafiados. Bom, pessoal, acho que é isso. Queria agradecer a participação de vocês. Vocês também que nos ouviram até agora. Nosso muito obrigado. Sigam a gente, curtem e compartilhem. De coração. Estamos aqui já há quase 1 hora, um pouquinho mais. Muito obrigado mesmo. E 35 anos de muita história, muita caminhada, muitos quilômetros rodados, muitos clientes atendidos. Muito obrigado a todos aí. Fiquem com Deus. Pronto?